pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui no canal do Invest, quem fala é Pinheiro. Hoje, terça-feira, dia 1º de setembro, iniciando o mês aí de setembro. Vamos falar sobre os destaques de alta e os destaques de baixa aqui, mais relevantes no pregão de hoje. Então, desde já agradeço pela presença de todos vocês. Começando aqui com Viva 3, Vivara, né? Teve um destaque aí de 9,72%, superando aqui esse topo atual nos R$ 24,46, com um baita de um candle aqui de impulsão, um baita de um volume financeiro acima da média 20, bastante interessante. Possibilidades que eu posso enxergar em trades em Viva 3, eu não vejo aqui diretamente pelo gráfico diário, eu vejo mais pelo gráfico de 60 minutos, tendo em vista uma correção aqui de FIBO. Então eu tenho uma perna de impulsão e aí nós podemos considerar dois cenários aqui de correção e cenários que teoricamente geram possibilidade de entrada em um gráfico. Como é que seria esses cenários? Vamos imaginar o primeiro cenário, que seria aqui uma correção próximo da retração de 38% de FIBO, que está aqui na região dos R$ 24,82, e aí em seguida gerando aqui um pivô de alta, e na violação dos R$ 26,25 seria uma possibilidade de se posicionar no trade. Outra maneira também de se posicionar também no trade seria até mesmo aqui uma correção que ficasse um pouco acima dos 38% de FIBO, gerando também um pivô de alta. Então seria o primeiro cenário para se operar, para se buscar um trade na parte de compra em Viva 3. Uma correção próximo de 38% de FIBO, ali levando para essa perna aqui, que a gente tem essa perna de impulsão. Então aí próximo dos R$ 24,82 ou um pouco acima dos R$ 24, ali por volta dos R$ 25, seria duas possibilidades de se operar na violação desse topo aqui, que está por volta dos R$ 26,25. Outra possibilidade, outro cenário seria que uma perna de correção que ela viesse até os 50% de FIBO, que ele está justamente ali próximo da região que a gente tinha como resistência e passa agora a ser um suporte, que foi justamente aí onde gerou o pivô de alta em Viva 3 pelo gráfico diário, ali próximo dos R$ 24,46. Então, se fizer uma correção próxima dos R$ 24,40, R$ 24,46, que seria aqui justamente próximo de 50% de FIBO, existe duas possibilidades desse segundo cenário: uma perna de impulsão, e aí aguardaria o micro pullback para entrar no movimento de alta aqui na superação dos R$ 26,25. E outra possibilidade dentro do segundo cenário seria uma perna que venha até 50%, gere um topo menor do que o anterior e consecutivamente um fundo maior que o anterior, gerando aqui um pivô que a gente chama de pullback de pré-rompimento, que é um rompimento de um topo intermediário buscando o topo referência ou um fundo referência, se for inverso, né? Se for em uma tendência de baixa. Então existem esses dois cenários aqui interessantes para se operar em Viva 3, isso pelo gráfico 60 minutos. Já no gráfico diário, o que tornaria esse cenário interessante na teoria seria justamente aqui uma sequência de candles, né, que viesse fazer essa correção próxima dos R$ 24,46. Aí existem duas possibilidades de entrada: ou num padrão de candlestick ou em um pivô de alta. Perna de impulsão, perna de correção, pullback nessa zona desse topo aqui que passa a ser um suporte, e aí configuração de padrão de candle ou pivô de alta seria
possibilidade de se operar em Viva 3 pelo gráfico diário, e pelo gráfico de 60 minutos seria aqueles dois cenários que eu falei para vocês anteriormente. Destaque também o Belo gerando aqui um pivô de alta bem interessante. Então, a teoria lá em Viva 3 está aqui acontecendo na prática, né? Então, eu tenho um topo referência, e aí eu tenho uma tentativa de buscar esse topo referência, que seria aqui, ó, se a gente for fazer uma retração de FIBO, aqui está aproximadamente em 50% de FIBO, voltou e aí gerou aqui um pivô de pré-rompimento, rompendo esse topo intermediário aqui por volta dos R$ 4,79, e aí existe a possibilidade na teoria de amanhã gerar aqui um outro candle com um volume financeiro também bem interessante, rompendo aqui essa faixa dos R$ 5,02. Então seria a teoria aqui pelo gráfico diário em Porto Belo, está acontecendo a prática do que eu comentei lá em Viva 3. Destaque também para Centauro aqui, onde eu vejo a inversão, o viés de uma tendência de baixo para uma iniciativa da tendência de alta, no qual a gente pode ver que o gráfico vinha em sua tendência de curto prazo, fazendo topos e fundos descendentes, e aí gerou aqui esse pivô de alta, rompendo esse topo atual, formando aqui a inversão dessa tendência aqui de curto prazo de baixa, podendo gerar aí uma tendência de alta em CNTO, ou seja, em Centauro. Então eu vejo com bons olhos Centauro aí para os próximos pregões, possibilidade de trade na parte de compra. Destaques aqui de baixa, eu trago a Marfrig, uma queda de 3,37%, mas ainda eu vejo que está nesse viés altista. A gente pode ver aqui ainda um viés altista em Marfrig, e aí existe aqui duas possibilidades interessantes de eu estar fazendo um trade. Quais seriam essas possibilidades? Eu tenho aqui, deixa eu só marcar aqui, eu tenho esse topo atual, e aí digamos que teoricamente amanhã me gera aqui um candle que possa violar os R$ 18,45, seria a possibilidade de trade stop aqui abaixo desse fundo, que seria formado aí movimento de impulsão, correção, perna de pivô superando os R$ 18,45. Seria uma possibilidade na teoria de se entrar em Marfrig. Outra possibilidade também seria aí uma correção mais acentuada na média 20. Como é que seria essa correção? Eu tenho aqui umas sequências de candles, né, que faça essa correção próximo da minha média 20, e aí em um padrão de candle ou uma formação de um fundo e um microfundo maior do que o anterior, gerando um pivô de pré-rompimento, seria a possibilidade também de se operar em Marfrig. Se a gente for levar em consideração a questão de setups, a gente pode ver aqui que temos um setup 9.1 armado de venda. O que seria isso? A inclinação da média 9 para baixo. Como é que é executado esse setup de venda? Ponto de entrada 1 centavo abaixo da mínima, stop 1 centavo acima da máxima. Só que tendo em vista que é um setup aí que a gente pode estar levando em consideração que é um trade contra a tendência, tendo em vista que eu tenho aqui a minha média 20 passando por baixo, inclinando para cima. Então, ficar atento em Marfrig. Então, existem esses dois cenários. Ou na expectativa de gerar pode ser ou até mesmo um ou dois candles, mas que venha gerar esse pivô de alta em cima dos R$ 18,45, ou aguardar que haja uma correção próximo da média 20, que seria justamente aqui dois ou três candles, dependendo de como seja o movimento, e a média 20 passando aqui por baixo dos preços. Então seriam as possibilidades também em Marfrig na teoria pelo gráfico diário. Destaque também eu trago para Leve 3
gerando aqui um pivô de baixa pelo gráfico diário. A gente pode ver que a gente tem um movimento topos e fundos descendente, gerando um pivô de baixa aqui na perda dos R$ 16,82. Então é um destaque na ponta negativa com uma queda de 1,65%. Então esses são os destaques que eu trago aqui para vocês no pregão de hoje, no fechamento do pregão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, curta, que isso fortalece bastante o nosso trabalho. Um bom descanso para você e uma ótima quarta-feira, se Deus quiser.